Ó Senhor Jesus, te louvamos por mais essa oportunidade de, junto dos irmãos, podemos, Senhor, desfrutar da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, é o que nos traz vida, é o que nos traz, Senhor, edificação. Senhor Jesus, as palavras que o Senhor tem nos dito são Espírito e são vida. Que essa seja, Senhor, a realidade no nosso viver. Que a palavra opere, Senhor, essa realidade na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio, na Tua igreja. E traga, Senhor, essa obra de edificação, essa obra, Senhor, da edificação do corpo de Cristo. E que cada um de nós possamos cooperar, Senhor, possamos, Senhor Jesus, nos dispor à Tua obra, Senhor, à Tua comissão, às Tuas necessidades. Senhor, esteja abençoando, Senhor, essa comunhão. Fala conosco, fala ao nosso coração. Senhor, limpa, Senhor, toda sujeira, limpa, Senhor, todo impedimento que possa, Senhor, vir a impedir a frutificação da Tua palavra no nosso coração. Senhor, não queremos, Senhor Jesus, buscar, Senhor, apenas conhecimento. Senhor, não queremos buscar, Senhor, teoria. Queremos, Senhor, viver uma realidade prática, uma realidade viva com a Tua palavra. Ainda te pedimos pelas famílias, visita cada casa, visita cada, Senhor, cada lar, acampa os Teus anjos, Senhor, neste momento, guarda os irmãos, guarda as casas, livra-os de todo mal, Senhor, de todo ataque, proteja-os, Senhor, em Teu nome. Ainda lembramos, Senhor, da conferência, Senhor, que está, Senhor, teve início hoje, que o Senhor possa, Senhor, dispensar, Senhor, do céu a Tua palavra, Senhor, direcionada às igrejas, para fazer, Senhor Jesus, a Tua vontade. Seja, Senhor, abençoando, Senhor, os irmãos ali, seja abençoando, Senhor, o irmão Pedro, Senhor, sustentando, Senhor, com a Tua vida, Senhor, dando direção, encabeçando o Senhor, para que nós como igreja possamos também, Senhor, ser direcionados. Amém. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Jesus é o Senhor. Nós iremos desfrutar hoje da semana 3 do nosso alimento diário, né? Os irmãos já estão acostumados, né, a desfrutar. A semana, e nessa semana nós iremos dividir, né, nesse final de semana iremos dividir a semana em duas partes, tá? A semana 3, que tem como título Nascer do Espírito é nascer do alto. Nós iremos ver a primeira parte hoje e amanhã nós passamos a segunda parte. Amém? Nós encorajamos os irmãos a ter esse desfrute, essa constância na leitura da palavra, porque é isso que nos mantém vivos. É isso que nos mantém avançando. Se tirar de nós a palavra, irmãos, o que seremos de nós, né? O Senhor ali em João 6:63, ele fala a respeito disso. Ele fala que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então a palavra de Deus é Espírito e vida. Amém? E que o Senhor ache em nós um caminho aberto, uma terra fértil no nosso coração, para que a palavra produza em nós a obra de Deus, faça em nós a vontade de Deus. Amém? Estamos em número reduzido de irmãos, né? Muitos irmãos estão agora lá na conferência, lá na estância. Inclusive começou agora às 19 horas a mensagem, a reunião, né? E nós que ficamos, nós precisamos estar buscando exercitar o nosso espírito, porque lá eu tenho certeza que todos os irmãos estão com o espírito lá em cima. Não é isso? Pergunta qualquer um que foi para você ver. Hoje eu estava vendo a mensagem, não é isso? E vendo a abertura, né? E passou de relance a câmera assim, falou para Carlos Chagas está ali. E os irmãos ali desfrutando. Irmãos, é impossível não viver na carne ou ter um viver terreno naquela esfera. É isso, quem está ali, quem já foi, quem já participou, sabe do que estamos falando. É muito intenso, é um terceiro céu na terra, não é isso? Mas nós que ficamos em menor número, pode ocorrer que nós venhamos a baixar, apagar um pouco o nosso espírito, por ter um número reduzido de irmãos. Então encorajamos os irmãos
exercitar o espírito, orar, entendeu? Desfrutar bastante para que a esfera que essa semana, a segunda-feira começou falando a respeito disso, a alegria que há entre o Pai, o Filho e o Espírito, essa esfera de alegria, o Senhor deseja que nós a experimentemos, não é isso? O Senhor, Ele deseja que nós, isso está lá em Provérbios, capítulo 8, Provérbios capítulo 8, Provérbios capítulo 8, versículo 26, Provérbios 8, versículo 26, fala o seguinte: ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então, nada do que é físico, nada do que é matéria ainda existia. Aqui fala, nem sequer o princípio do pó do mundo. Olha só, quando ele preparava os céus. Agora imagina Deus preparando os céus, irmãos, isso é maravilhoso. Você já pensou essa obra de arquitetura, né? Preparando os céus. Às vezes você acha que é coisa pequena, né? Veja a amplitude do universo, veja a extensão. O que o homem conhece, irmãos, é algo muito, muito pequeno do que é o universo. E Deus preparava todas as coisas. Aqui fala, quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Isso é Cristo falando, né? Aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Olha que maravilha. Isso aqui é o relacionamento do que a Bíblia não cita esse nome, mas nós conhecemos como Trindade. Pai, o Filho e o Espírito. Quando preparava a criação de todas as coisas, ali Cristo estava. Isso aqui é Cristo, tá? Ali estava eu com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Delícias no original é prazer, não é isso? É deleite. Folgando perante Ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas alegrias, né, o meu prazer com os filhos dos homens. Cristo, Ele deseja achar no nosso meio alegria e prazer. Quando nós tocamos no que é você estar nesse relacionamento, irmãos, você e eu, nós somos alegres. E essa alegria, ela contagia, essa alegria, ela é uma alegria constante. As semanas passadas vimos a respeito de que Deus quer que vivamos alegres. Você não foi feito, você não foi criado, e muito menos salvo para ter uma vida de derrota. Irmãos, um cristão que leva uma vida de derrota, isso é uma ofensa a Deus. Isso é uma ofensa ao Senhor. Porque o Senhor pagou um preço tão grande para que nós possamos viver alegres. Então, Ele deseja que no nosso meio, nas nossas reuniões, na esfera da vida da igreja, seja uma esfera de alegria. Deus quer que experimentemos essa alegria e Ele quer experimentar também essa alegria junto de nós. Amém? Que maravilha, louvado seja o Senhor por isso. Deus quer te ver alegre. Amém. Fala com o irmão que está do seu lado, Deus quer te ver alegre. Você não foi salvo para ter uma vida de tristeza, não. A tristeza não provém de Deus, amém? Então, nós vamos entrar no encargo a primeira parte do encargo dessa semana, está lá em João capítulo 3, abra comigo João capítulo 3, isso é o que nós vimos na semana 3 do nosso alimento diário. João capítulo 3, nós vamos ler apenas os versículos que nós iremos tocar hoje, amanhã nós lemos os demais versículos da comunhão de amanhã. João 3, do versículo 1
ao versículo 7. João 3, do 1 ao 7, fala o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Diálogo entre Nicodemos e Jesus. Vimos essa semana passada vimos a semana 2, o capítulo 2 de João. Essa semana nós já começamos a ver o capítulo 3. E o capítulo 3 começa da seguinte forma: havia entre os fariseus. Se você não conhece, fariseu, os fariseus, era uma seita ou um grupo dentro do judaísmo, tá? Porque o judaísmo, irmãos, ele é extenso, e ele é composto de vários grupos, né? Existem os fariseus, os saduceus, temos dentro do judaísmo hoje um grupo conhecido como Cabala, os cabalistas. Então existem existem os judeus ortodoxos, vários grupos dentro do judaísmo. Então, quando se fala a palavra fariseu, você tem que ter uma ideia, o seguinte, que era a seita mais rígida dentro do judaísmo. Eles eram rígidos, é aquele ao pé da letra, entendeu? É aquele que, se você fosse traduzir hoje para o meio religioso, né? Aqueles são os beatos, não tem os beatos, não é isso? Aqueles que acompanham ao pé da letra, fiel dos fiéis, aqueles que não brincam, aqueles que levam a sério. Estes eram os fariseus, seita rigorosa, rígida, que cumpre ao pé da letra as determinações de Deus. E dentre os fariseus tinha um homem, certo? Então, Nicodemos, ele era de entre a seita dos fariseus. E sabe qual que é o significado do nome Nicodemos? O significado do nome Nicodemos é conquistador. Aí você já começa a entender quem era Nicodemos dentre os judeus, certo? Nicodemos, ele era conquistador, ele conquistava, porque ele era um mestre dentre o judaísmo. Nicodemos tinha aí entre 60 e 65 anos. Naquela época era considerado um ancião de respeito. Então é o seguinte, dentro do judaísmo existiam os anciãos, que o que este falava, os mais novos ouviam, recebiam e obedeciam. E esse homem era Nicodemos. Aí aqui continua falando: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele não era qualquer pessoa. Ele tinha um status, ele tinha uma fama, ele tinha um reconhecimento, ele tinha um respeito. Ele não era, com perdão da palavra, ele não era qualquer judeu. Ele era quem? Nicodemos. Quando Nicodemos falava, o povo ouvia. Quando Nicodemos falava, os demais obedeciam. Então ele era, dentre a seita dos fariseus, ele era um dos principais. Certo? Agora você imagina um camarada
na posição de Nicodemos, respeitado, honrado, obedecido, veio ter com quem? Jesus. Mas é interessante que quando chega no versículo 2, fala que ele foi ter com Jesus de noite. Mas antes disso, o alimento diário nos mostrou, vamos ver, deixa marcado aí, vai um pouquinho para frente, João capítulo 7, versículo 37, João 7, 37, fala o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam futuro de receber os que nele crescem. Então presta atenção nisso aqui, em um detalhe. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam futuro de receber os que nele. Então um homem quando crê, recebe o Espírito. Aí nós vamos ver lá na frente que isso é nascer do alto, tá? Crer, nascer do alto é crer e é receber o Espírito, tá? Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ou seja, Jesus ainda não havia ido à cruz, morrido, ressuscitado e glorificado. Então ainda o Espírito não fora dado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Ouviram a palavra de Jesus e falaram: opa, esse é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Galileia, região simples, região humilde, região que não havia ali cultura, não existiam ali cultos, não existiam ali sábios, não existiam ali poderosos. Esses que perguntaram: porventura o Cristo virá da Galileia? Eram os fariseus. Versículo 42, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Uns criam, outros não criam, outros duvidavam, outros afirmavam, outros não acreditavam, e isso, irmãos, se tornou um problema. Versículo 44, alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Aí você lembra do que nós lemos em João 3, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Os guardas falando. Versículo 47, replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? O que os fariseus falavam? Esse homem é um enganador. Esse homem que fala que é Cristo, esse Cristo aí, que fala que é o Messias, esse homem é um enganador, ele está enganando vocês. Quem falou isso? Os fariseus. E Nicodemos era dentre quem? Os fariseus, certo? Versículo 48, porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? O que eles disseram? Porventura algum poderoso, algum conhecedor da lei, certo? Porventura creu nele dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Eles falam: porventura alguém que é poderoso, que alguém que é conhecedor, alguém que tem prestígio, alguém que tem fama, alguém que tem posição, creu nele? Versículo 49, quanto a esta plebe, quem que era plebe? As demais pessoas fora dessa seita
Aí eles usam a palavra plebe, né, que é plebeu, é humilde. Quanto a esta plebe que anda, que nada sabe da lei, é maldita. O que ele estava falando? Quanto a esses plebeus, esses simples aí, eles são enganados, eles acreditam nele, então eles são malditos. Olha onde Nicodemos estava pisando, tá? Versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes, por isso que você entende que ele foi à noite. Porque se eles descobrem que ele foi ter com Jesus, ele ia arrumar um problema com a sua turma ali, ó. Entendeu? Quando Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Eles falaram: Nicodemos, espera aí, os plebeus, essa turma de simples aí, nós concordamos que eles creram. Agora você, Nicodemos, é da Galiléia também, para crer nele? Colocaram ele na parede, né? Responderam eles: dar-se-á o caso de que tu também, que tu és da Galiléia, examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Então, voltando para João capítulo 3, João capítulo 3, você entende agora o versículo 2. O versículo 2 fala: este que é Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus, e lhe disse: Rabi, irmãos, ai se os demais escutam uma coisa dessa. Ai se a turma dos demais fariseus escuta Nicodemos chamar Jesus de Rabi. Porque Rabi é considerado os mais velhos, os anciãos, os conhecedores, entendeu? E Jesus tinha cerca de 30 anos, Nicodemos 60. Jesus tinha a metade da idade de Nicodemos. E jamais um sacerdote ou um rabino, ele buscaria conselho com alguém mais novo. Jamais isso acontecia. Certo? Ele só ia nos anciãos, os mais velhos, que davam os conselhos e as direções. Jesus era metade da idade de Nicodemos. E Nicodemos ficou sabendo de Jesus, porque no capítulo 2 de João, você vê que os milagres começaram no casamento em Caná da Galileia, né? Depois veio na purificação do templo ali. Então, no versículo 2 de João 3, fala o seguinte: este Nicodemos de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi é mestre, sabemos que és mestre. Começou aí, por essa palavra, não sei se você tocou nisso lendo, irmãos, mas por essa palavra aqui nós já conhecemos o que Nicodemos buscava. Ele usa a palavra mestre. Mestre, naquela época, quem usava, levava o nome de mestre, ou era chamado de mestre, era alguém que ensinava as leis, ensinava os dogmas, ensinava os preceitos, certo? Ele ensinava. O que ele tinha para passar era apenas um ensinamento. Não tinha nada mais para acrescentar, certo? Não tinha nada mais para acrescentar. Então o mestre era esse que ensinava. Então o que Nicodemos estava buscando ao chamar Jesus de mestre? Ensinamento. Ele estava buscando dicas, ele estava buscando instruções, certo? Agora você está entendendo, né, a situação aqui. Esse de noite, e é interessante, de noite, irmãos, o ambiente da noite é um ambiente de escuridão, é um ambiente em que, quando Paulo fala, se eu não me engano, aos Coríntios, que os que se embriagam à noite se embriagam, é porque é o seguinte, que tudo quanto que precisa ficar escondido é feito à noite.
o que ninguém pode saber é feito à noite. Então Nicodemos falou: o quê? Eu preciso ter uma conversa com esse rapaz aí. Mas eu só posso ir nele à noite, porque se eu vou de dia e alguém vê, o negócio vai pegar para o meu lado. Irmãos, muitos ainda creio, não estou citando agora Nicodemos, mas muitos ainda que creram no Senhor, querem o Senhor, até mesmo amam o Senhor, mas ainda buscam o Senhor de noite. Certo? O que é buscar o Senhor de noite, na prática? É você na calada, vamos na reunião? Vamos, mas o meu amigo não pode saber de nada. Entendeu? Aquele meu amigo, aquele meu companheiro, aquela pessoa, não pode saber disso aqui não. Não fala nada para eles que eu estou ouvindo na igreja não, viu? Entendeu? Não posta um versículo, não posta uma palavra, ou seja, isso é à noite, né? Buscar o Senhor à noite. É porque é com vergonha ou temor ou algum receio com o medo de que os demais fiquem sabendo que você está buscando o Senhor. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor de dia. Não é isso? Não ter vergonha, não ter receio. Porque a melhor escolha que o homem faz na vida dele, né, Leda? É buscar o Senhor. É se entregar ao Senhor, a melhor escolha da vida dele. Então, Nicodemos falou: sabemos que és mestre. Vindo de onde? Vindo da parte de Deus. Mas agora, olha o que ele estava focando. Presta atenção aqui. No versículo 2, ele ainda fala: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Você lembra? 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios, capítulo 1, Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios 1, 18, fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. O que Nicodemos estava buscando? Sabedoria. Ele queria ensinamento. O que Nicodemos queria? Senhor, eu já sou bom, tá? Eu já estou no nível alto, mas me dá uma dica aí, o que eu preciso fazer para subir mais um nível? Entendeu? O que eu preciso fazer para subir mais um degrau? Era isso que o Senhor falava. É 1,18, né? 1,18, agora nós lemos o 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos... Era o que os fariseus estavam pegando, irmãos. Sabedoria, inteligência, instrução. Versículo 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura. O que é a morte de Cristo? É uma loucura isso aí. Certo? Esse sacrifício de Jesus aí na cruz, sem ter pecado, o que isso é, né, Leda? Isso é uma loucura. Mas nós cremos na loucura, não é isso? Nós cremos nisso aqui, não é isso? Na loucura da pregação. Versículo 22, porque, olha só o que Nicodemos cita aqui. Porque tanto os judeus buscam, o que Nicodemos fala? Se Deus não estiver com você, você não consegue fazer esses sinais aí. Nicodemos está focando nos sinais, certo? Porque aqui fala: porque tanto os judeus
pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo. O que para os judeus Cristo é? Um escândalo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus, volta para João 3. Então Nicodemos, quando falou aqui no versículo 2, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Lemos agora que os judeus buscam sinais. Você quer chamar a atenção do judeu? Mostra um sinal para ele, certo? Eles buscam sinais. Os gregos, sabedoria. Que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ainda Marcos, irmãos, Marcos, volta um pouquinho aí. Você vai voltar em Lucas, aí você vai voltar mais um pouco, vai chegar em Marcos. Capítulo 16. Marcos 16, 16 e 17. Marcos 16, 16 e 17 fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui fala de crer, né? Versículo 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, aí por aí vai. Então o que Jesus está explicando aqui? Os judeus, eles estão correndo atrás de sinal, mas Jesus fala aqui, para os que creem, o sinal anda atrás deles. Eles não buscam sinais, eles não buscam coisas miraculosas, até porque no final dos tempos que está próximo, como que o anticristo vai enganar muitos? Sinais, maravilhas, milagres, coisas extraordinárias, e muitos serão enganados. Irmão, se o Senhor fizer milagre, fizer maravilhas, amém, Jesus é o Senhor, certo? Porque Ele pode fazer, mas o nosso foco não é esse, certo? O nosso foco é a pessoa, não o que a pessoa faz. O nosso foco é Cristo, não o que Cristo pode fazer. O que Nicodemos estava buscando? Cristo? Não, ele estava buscando o que Cristo poderia acrescentar a ele. Agora você volta para João 3, tá? Senhor Jesus. Aí, quando Nicodemos já começa a conversa com Jesus, que ele já fala o seguinte: esse de noite foi ter com Jesus, vou repetir, João 3, 2, com Jesus, e ele disse: Nicodemos, Jesus está lá sossegado. Aí Nicodemos já chega, presta atenção: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, Jesus aqui foi reto, ele foi direto ao ponto. Ele não titubeou, ele não falou em parábolas. Não, Jesus no versículo 3 agora fala o seguinte: a isto respondeu Jesus. A isto o quê? A isto que Nicodemos tinha falado: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos chegou cheio da sua autoconfiança, certo? Cheio da sua altivez, né? da sua confiança em si próprio. Nicodemos falou: o quê? Eu que não vou perder a oportunidade, porque ele pode me falar alguma coisa que pode somar a minha humanidade. Eu quero ser melhor. Mas, irmãos, para o Senhor não quer melhorar ninguém, o Senhor quer transformar. O Senhor não quer, irmãos, passar uma maquiagem no velho homem, certo? Aquele velho homem que ele é feio, mas aí passa uma maquiagem, ele fica mais ou menos, né? Fica bonito ali. Jesus não quer maquiar o velho homem, Jesus quer aniquilar o velho homem. Jesus quer levar o homem a nascer de novo. Não é ter o único nascimento
e uma mudança e uma melhora no primeiro nascimento. Jesus não quis isso, e Jesus não falou isso com Nicodemos. Jesus já foi direto ao ponto, falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, você é bom, não é? Você é o cara, mas isso para mim não vale um tostão. Isso não vale, certo? Irmãos, é interessante isso aqui, porque a Bíblia não cita se Nicodemos creu. A Bíblia não cita se Nicodemos foi batizado, se Nicodemos seguiu o Senhor. A Bíblia não cita isso, e se não cita, nós não podemos afirmar, mas acredito eu, que ele não prosseguiu. Porque Nicodemos, o foco de Nicodemos, o que ele queria? Uma melhora. E Deus não quer melhorar você, Deus quer transformar você. Deus não quer pegar a sua vida natural, a minha vida natural, e falar: agora deixa eu dar uma melhora aí. Não, Deus quer substituir o primeiro Adão, como fala em Coríntios, pelo segundo Adão, ou último Adão. É uma substituição, certo? O Senhor, ele, como a vida de Deus, né, a vida perfeita, ele quer substituir a sua vida natural. Nicodemos queria isso aqui, irmãos. Aí Jesus foi direto ao ponto, né? Jesus foi reto. Jesus não brincou aqui de parábola, Jesus não falou parábola. Ele falou o seguinte, vou ler de novo o versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: está certo, irmãos? Vamos dar um desconto para Nicodemos, porque até nós no lugar dele, o Senhor não explicou nada. Ele já foi falando, mas o que é isso? Entendeu? O versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos falou: olha para mim, eu sou velho, tenho 60 e tantos anos, ou 60 anos, como é que eu vou nascer de novo, gente? Nicodemos estava na sua mente natural, certo? Nicodemos estava na sua mente carnal. Nicodemos estava na sua mente caída. Você sabe o que Nicodemos estava buscando? Apenas o conhecimento, que é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus já estava querendo levar Nicodemos para onde? Para a árvore da vida. Gênesis capítulo 2. Entendeu? Nicodemos estava querendo o quê? Conhecimento, adquirir sabedoria, adquirir novas dicas, e Jesus estava querendo o quê? Levar ele para a vida, irmãos. É isso que o Senhor quer fazer conosco, nos conduzir para a vida, nos conduzir para o Espírito. Porque eu citei isso aqui, João 6, 63, fala o seguinte: o Espírito é o que vivifica. O que é o Espírito? É o nascer do alto. O Espírito é o que vivifica. A carne, para nada. Sabe o que Jesus estava falando com Nicodemos? Nicodemos, tudo isso aí que você é, mas se você não nascer de novo, isso aí não vai servir de nada. A carne para nada aproveita. Agora, a capacidade que um homem tem, tá? A capacidade que o homem tem, elas também não são anuladas depois que este homem crê no Senhor, tá? Porque se um camarada como Nicodemos cresce no Senhor, irmãos, ele poderia ser muito útil. Lembra Paulo? A bagagem de Paulo? Pôde ser útil para Deus? Pôde. Mas por quê? Passou pela morte e ressurreição, nasceu do alto. Então, o que Jesus estava falando com Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, essa carne que você tem, que embora seja muito boa, muito elevada, de nada aproveita, para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são conhecimento,
São doutrina? São dicas para melhorar? Espera que eu vou te melhorar. Não. O que são as palavras? Espírito e vida. As palavras são espírito e são vida. O que Jesus queria fazer com Nicodemos? Nicodemos, eu quero te levar para o espírito para você ter vida. Esse era o recado que Jesus tinha para Nicodemos. Por que, irmãos? Por que isso? Agora, a Bíblia não cita se Nicodemos creu. A Bíblia não cita se Nicodemos sequer foi batizado. Mas há uma outra passagem ainda em João que cita Nicodemos. Eu gostaria de ler com você, eu termino nessa passagem, amanhã nós damos continuidade. Está lá em João capítulo 19, João capítulo 19. João 19, versículo 38. João 19, 38. Depois disto o quê? Da entrega do Senhor, da crucificação de Cristo, tá? Depois disto, José de Arimateia, que era também um homem poderoso entre os judeus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que, olha só, irmãos, presta atenção nisso aqui. Quem é você? Será que você é um José de Arimateia? Discípulo oculto, irmãos. Será que a pessoa pode olhar para você? Mas peraí, é igual Pedro, né? Pedro, tu és um dele, andava com ele. Não, de forma nenhuma, eu não conheço esse homem. Será que as pessoas ao olharem para nós, elas veem algo de Deus em nós, né, filha? Ou nós estamos sendo discípulos ocultos? Era o que Nicodemos estava fazendo, escondido, as ocultas, a calada para ninguém saber. Irmãos, nós somos tão bobinhos, perdão da palavra, nós somos tão bobinhos, que quando nós nos convertemos ao Senhor no início, não estou falando agora, no início é uma vergonha, né, Leda? Para colocar uma Bíblia, irmãos, para pegar uma Bíblia não carrega. Os discípulos ocultos, não é verdade? Se alguém perguntar, você é crente? Eu estou indo, mas assim, lá uma vez ou outra, com aquele medo de falar, né? Não, lá uma vez ou outra. Não, mais ou menos, ó. José de Arimateia, será que você é um José de Arimateia? Será que eu sou um José de Arimateia, irmãos? Que era discípulo? Era. Mas como? Ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus. Será que eu e você somos um discípulo oculto com receio das pessoas? Quer ver a prova se você é um discípulo oculto? É quando te coloca para orar para uma pessoa, com um conhecido, que é alguém assim, né? Agora a hora, né? Opa! Aí, se tiver dois, sempre tem dois, né? Vai, que eu te dou um suporte daqui, né? Fico orando por você e você ora por ele. Então, irmãos, deixa eu concluir aqui. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus da cruz. E também quem? Nicodemos, olha Nicodemos de novo. Se José de Arimateia estava oculto, Nicodemos também, certo? Mas José de Arimateia cita que ele era um discípulo, Nicodemos não. José de Arimateia, se irmãos, por que a Bíblia pode nos dar uma margem se Nicodemos seguiu o Senhor, filha? É quando se ela trouxesse da seguinte forma: depois disso, José de Arimateia e Nicodemos, discípulos de Jesus. Mas cita apenas José de Arimateia, discípulo, certo? E Nicodemos, tá? E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés.
Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Deixa eu te chamar a atenção de algo aqui sério. Você lembra em João 12, quando Jesus foi ungido? Lembra? João, deixa marcadinho aí, volta um pouquinho para João 2. Presta atenção, João 12, perdão. João 12. Presta atenção nisso aqui, João 12. 6 dias antes da Páscoa, versículo 1. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra, certo? Uma libra. No versículo 39 de João 19, fala de 100 libras. Maria, uma, Nicodemos e José de Arimateia, 100. Que impacto, né? João 12 fala o seguinte: então Maria, versículo 3, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Versículo 4, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então presta atenção comigo, uma libra, naquela época, a libra em quilos, porque hoje os americanos eles não usam quilos, eles usam libras, certo? Hoje, atual, uma libra americana, por exemplo, é 435, se eu não me engano, gramas. Uma libra, eles usam o termo libra, eles não usam quilos. Naquela época, uma libra pesava quanto? Cerca de 340 gramas. Então, o que Maria pegou de perfume pesava 340 gramas. Certo? O bálsamo com aloés, a mirra com aloés, que José de Arimateia e Nicodemos usaram, pesava 34 quilos. Maria, 340 gramas, José de Arimateia e Nicodemos, 34 quilos. 1 grama do que Maria ofereceu, valia, quando Judas falou aqui, 300 denários. Sabe quanto que valia 300 denários na época? Cerca de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho, Maria ofereceu, ungindo os pés do Senhor. 1 ano. Era o valor do unguento, certo? Nicodemos e José de Arimateia, se for olhar pelos cálculos, seriam no valor de 100 anos de trabalho. Só que Maria ofereceu, presta atenção, 1 libra de bálsamo de nardo. Ela usou o bálsamo.
José de Arimateia e Nicodemos usaram mirra e aloés. Então não era o mesmo produto. Pesquisadores, eu pesquisei, para eu elaborar eu tenho que pesquisar, tá? Não sabemos quanto foi de mirra e quanto foi de aloés. Ambos eram preciosos. Certo? Mas segundo historiadores, segundo pesquisadores, 34 quilos, que era o peso do que eles ofereceram, trazendo para hoje, para a moeda de hoje, para o valor de hoje, daria cerca de 3 a 5 anos de trabalho. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem deu mais? Quem ofereceu mais? Maria. Por que Maria ofereceu mais? Porque ela ofereceu quando Jesus estava vivo. José de Arimateia e Nicodemos ofereceram quando Jesus estava morto. Não tinha nenhum valor. Entendeu? Maria, está certo que ela deu tudo que ela tinha, era isso aí mesmo, 1 ano de trabalho. Para ela era muita coisa, né? Mas José de Arimateia era de poder aquisitivo alto. Nicodemos da mesma forma, mas para Jesus, irmãos, por mais que você e eu ofereçamos, mas se não há um novo nascimento, para ele, não serve, não tem aquele valor. Mas o principal ponto é esse: José de Arimateia e Nicodemos ofereceram quando Jesus estava morto. Maria ofereceu quando ele estava vivo. Entendeu a diferença? A diferença disso aí? Amanhã nós continuamos. Nós vamos continuar neste ponto que nós paramos, que nós vamos ver ainda um pouco sobre a necessidade, o que é nascer do alto. Amém? Vamos ficar de pé, pequenos grupos, vamos ainda ruminar um pouquinho, amém? Jesus é o Senhor.